Queria saber os netos do Lula se eles estudam em escolas públicas em São Paulo. Queria saber se os filhos do governador Jerônimo Rodrigues estudam em escola pública aqui na Bahia. Lula critica prefeitos que não usam educação pública para filhos. É um cara de pau, né? E os filhos dele estudaram em escola pública, os filhos do Lula. E o Lula usa o SUS. O Lula fica na regulação. Solta o áudio desse cara de pau aí. Melhor do que pode é que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele. E muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega numa cidade e pergunta: prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa. A educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? Ah, a saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta: seu filho estuda na escola fantástica? Não. O filho dele está numa que não presta particular. Aí você pergunta: você se atende no pronto-socorro daqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho eu levo em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Eu digo muitas vezes, Camilo, que esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. É um picareta. Eu vou te falar, viu? Esse aí é o especialista, é o maior mentiroso da história do Brasil, hipócrita. Falando das escolas públicas e criticando os políticos que não colocam os filhos em escolas públicas. Queria saber os netos do Lula se eles estudam em escolas públicas em São Paulo. Queria saber se os filhos do governador Jerônimo Rodrigues estudam em escola pública aqui na Bahia. Os filhos do Rui Costa, os maiores, né? As filhas, em Brasília no caso, né? Olha, e eu vou dizer o seguinte, viu? E se você tem recurso, coloque na melhor escola, e se possível numa escola clássica que ensine a educação clássica, conservadora, cristã de valores. Que é difícil encontrar. Está crescendo agora, graças a Deus. Se você tiver recursos, e ore para que você tenha para abençoar os seus filhos, coloque mesmo. E você acha que o Rui Costa vai colocar o filho dele, as filhas dele, outros governadores políticos em escola pública? Você acha que na família do Lula tem algum defensor das causas LGBT? Veja se ele tem algum filho trans. Veja se ele tem algum filho maconheiro. Então é mais uma hipocrisia desse cara de pau, desse mentiroso que só burro acredita no discurso desse cara. É impressionante. São 8h36. Vanessa Moreira. É patético isso, né? Porque é só você ver as próprias lideranças do PT, em que escolas essas lideranças estudaram. Com certeza, eles não estudam em escolas públicas. Claro não que estudam. Não, óbvio então é algo bizarro, sem precedente. E o Lula faz isso com a sua própria base, porque ele sabe que prefeito, por exemplo, se você vai no município aqui na Bahia, os prefeitos normalmente pegam os seus filhos e colocam para estudar em escolas em Salvador, alugam um apartamento e os filhos moram na capital. Isso acontece muito aqui no estado da Bahia. E o que ele está fazendo? Ele está convocando a base da cidade, os populares da cidade, contra o próprio prefeito. Eu não sei qual que é a estratégia que o Lula está tendo com essa fala, porque quando ele traz pro íntimo, e eu falo íntimo porque no sistema político a prefeitura é o íntimo. É ali, o prefeito ele tem um poder muito grande. Por que as eleições de prefeito e vereador, elas são decisivas no resultado das eleições de 2026? Inclusive é essa análise que eu faço da derrocada do Lula em 2026. Existiu uma queda muito grande que a gente conseguiu assistir nessas eleições, não só na Bahia, em diversos estados, em diversas cidades do Brasil. Né? A gente observou que muitas cidades de diversos estados, inclusive governados por PT, houve uma baixa de eleições. A mesma coisa aconteceu em 2020. O Bolsonaro não cuidou de suas bases e perdeu a eleição em 22. Isso aconteceu, a gente assiste esse movimento. Isso é um movimento político. Por quê? Porque quem está na base é que fala diretamente com o eleitor. Quem está na base, quem é o poder real ali, que tem o diálogo com o eleitor, é o prefeito e os vereadores. Então,
Como é que o Lula faz isso com a própria base? Realmente ele tá ficando senil de fazer um comentário desse, porque é só ele olhar para os colegas dele que ele vai ver que ninguém estuda. Tem gente do PT estudando em escola militar, gente. Porque eles sabem que é a melhor educação. Que eles querem preparar os filhos dele para isso. Para ter diploma, para ter dinheiro, para ter uma boa régua moral. É assim que eles trabalham. Vocês acham que eles são o quê? Que eles querem que os filhos dele façam transição de gênero? Não. Fale todos? Não. Isso aí é para o seu filho. Então, eu não sei onde o Lula está com a cabeça para fazer um pronunciamento dele. Eu acho que ele deve ter ficado um pouco desnorteado e está prejudicando a própria base dele com esse comentário. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.